E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeos do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Eu já vou começar falando sobre a história é totalmente fictícia. O vídeo foi feito apenas para entretenimento de vocês, tá? Nada do que acontece na história é real, gente. Eu tenho que falar por quê? Porque às vezes as pessoas acham que é real, sério mesmo. Às vezes tem alguns comentários que, meu senhor, é fictício, gente, não é real. E o que teremos hoje de história? Hoje teremos o quê? Recomeço. Essa semana, quer dizer, semana passada eu encontrei muitas histórias de recomeço. Essa é bem bacana, a OP foi bem firme, tipo, ela falou que não queria mais e não quis mais. Adorei essa história. Espero que vocês gostem também, tá, meninas, meninos? Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ir para o vídeo. Pra quem não sabe, pá, é assim, você curte, depois que você curtir, vai aparecer a opção e pá. É de graça 3 vezes na semana e essa é uma ferramenta que o YouTube dá pra você mostrar que gosta do canal, tá bom? E pra moça que queria ver minha unha, aqui. Ai, ficou uma gracinha, né? Eu gosto assim, gente, bem delicadinha. Então, por hoje é só isso mesmo. Espero que vocês tenham uma semana bem abençoada em nome de Jesus. Tchau, dá tchau, neném. Tchau. De nada. Ai, de nada. Meu parceiro de longa data era basicamente um despertador humano. Tudo girava em torno de eficiência e regras, e cada segundo das nossas vidas precisava seguir sua preciosa agenda. Ele nunca saía para passear comigo. Cada data era cronometrada ao minuto. Pedir para ele pegar um café no caminho para casa? Perda de tempo. No nosso 5º aniversário, fui ao banheiro. Quando voltei, a comida já tinha desaparecido. Até os pratos já haviam sido retirados. Julian Mitchell conferiu o relógio. O encontro estava marcado para 120 minutos. Você passou 10 minutos do limite. Nosso bolo de aniversário continuava fechado ao lado dele. Ele mandou o garçom jogá-lo diretamente no lixo. Eu não chorei. Eu não fiz cena. Vou arrumar uma carona. Você não precisa me levar. Julian era assim desde o primeiro dia em que nos conhecemos. Tudo se resumia a eficiência e regras. Tudo precisava seguir o cronograma. Nada de caminhadas. Datas cronometradas ao minuto. Pedir para ele trazer um café depois do trabalho? Ele chamava de perda de tempo. Mas ontem, vi um lembrete no celular dele. Havia apenas um item. Cancele tudo. Espere a ligação de Sophia Bennett. Ah, então ele podia perder tempo. Ele podia ficar sem fazer absolutamente nada. Só não era permitido quando se tratava de mim. Tudo bem. Assim eu também não precisaria desperdiçar o resto da minha vida com ele. Julian soltou um breve murmúrio e se afastou sem olhar para trás. Um garçom se aproximou de mim. O Sr. Mitchell já pagou a parte dele da conta. Ela hesitou por um instante. Isso é seu, a sua parte. A conta foi calculada até o último centavo. Ele calculou a minha parte até o último $1,80. Nosso 5º aniversário, e estávamos dividindo a conta. Paguei com meu cartão. No momento em que saí, o céu se abriu. A chuva estava congelante. Em poucos segundos, eu estava encharcada, parada na calçada, enquanto a fila do meu aplicativo de carona se recusava a avançar. Entrei no saguão do shopping, encontrei um canto e fiquei ali até escurecer. Quando a chuva finalmente parou, consegui uma carona para casa. Os poucos passos do carro até o prédio foram suficientes para me deixar encharcada novamente. Abri a porta de uma sala de estar escura. Um recipiente de comida para a viagem estava sobre a mesa de jantar. O cheiro era intenso e picante. Era uma fervura de lagostim cajun. Vinha do famoso restaurante de Westbrook. Eles não aceitavam reservas nem ofereciam entrega, e a espera geralmente durava pelo menos 2 ou 3 horas. Eu já tinha mencionado esse lugar para Julian inúmeras vezes. Ele sempre chamava de perda de tempo e insalubre. Segundo ele, poderia terminar um caso inteiro, ou assistir a um documentário completo no tempo que levaria esperando naquela fila. A porta do escritório se abriu, e sua voz cortou o ambiente, fria como gelo. Por que você me chamou? Isso foi durante o expediente. Eu já disse para não me incomodar. Olhei para o celular. Eu tinha ligado para ele meia hora antes, quando a chuva estava no pior momento. Tudo o que eu queria era perguntar se ele poderia trazer um guarda-chuva e me encontrar na entrada do nosso prédio. Era só isso. Não foi nada. Então não faça algo tão inútil de novo. Ele olhou para o recipiente de lagostim sobre a mesa. Descasque e coloque na geladeira. Para quem são eles? Um amigo da família. Por que está fazendo tantas perguntas? Um amigo da família. Quem mais poderia ser, senão Sophia Bennett? A porta do escritório se fechou, mergulhando a sala de estar novamente na escuridão. Fiquei olhando para o lagostim por um longo tempo. Depois peguei um, descasquei e comi. O cheiro era maravilhoso. O sabor era ainda melhor. Mas tudo o que senti foi amargura. Não toquei no restante. Coloquei tudo exatamente como encontrei e fui tomar banho. Quando saí, Julian estava na varanda, falando ao telefone. A porta não estava completamente fechada, e sua voz atravessou a pequena abertura. Eu nunca tinha ouvido ele falar daquela maneira antes. Gentil. Paciente. Depois de amanhã? Já tenho planos para aquela manhã. Sim, posso cancelá-los. Seu carro é mais importante. Vou esperar sua ligação. Me avise quando estiver consertado. Encostei-me na parede e olhei para o chão. Depois de amanhã.
Semanas antes, tínhamos combinado de participar de uma exposição itinerante de um dos meus artistas favoritos. O artista já tinha vindo à cidade 3 vezes, e eu havia perdido todas as exposições. Dessa vez, eu tinha bloqueado o horário no calendário de Julian 1 mês antes. Ele sempre dizia que odiava interrupções não programadas. Aparentemente, a única interrupção não programada que ele odiava era eu. Julian voltou para o quarto depois de encerrar a ligação. Ele notou as roupas penduradas sobre a porta do armário. Um dos cantos ultrapassava a linha divisória que ele havia marcado para o meu lado. Ele franziu a testa. Guarde isso, está bagunçado. Soltei um som baixo. Então peguei todas as peças pretas, brancas e cinzas do armário. Tudo aquilo que combinava com o gosto dele em vez do meu. Joguei tudo no lixo. Julian observou sem dizer uma palavra. Ele nem perguntou o motivo. Apenas se virou, ficou de costas para mim e foi dormir. Na manhã seguinte, acordei com uma febre ardente. A chuva finalmente havia me alcançado. Julian ficou ao lado da cama, completamente vestido. São 7h15. Você não deixou o café da manhã pronto no horário. Você bagunçou toda a minha manhã. Minha cabeça latejava. Quando tentei me sentar, minha visão escureceu. Ele abriu o aplicativo de notas no celular e digitou algo. 5 pontos descontados da sua pontuação de relacionamento. Cambaleei até a cozinha. Seu prato de café da manhã ainda estava sobre a mesa. Ovos fritos, torradas e leite, exatamente como sempre. Não havia nada para mim. Suas camisas e calças sociais haviam desaparecido do cesto de roupa suja. Ele as lavou. Meu vestido molhado pela chuva ainda estava lá. Ele só lavou as próprias roupas. Peguei uma carona até o Hospital Geral de Fairhaven. A emergência estava insuportavelmente barulhenta, e eu mal conseguia permanecer em pé. O médico receitou medicamentos e solicitou hidratação intravenosa. Minha temperatura estava em 42 graus. Você está instável demais para ir embora sozinho depois do soro. Precisamos do seu contato de emergência para vir assinar sua alta. Segurei meu celular por um longo tempo antes de finalmente ligar para Julian. Chamou várias vezes antes que ele atendesse. O que foi? Estou no hospital. Estou com febre, e eles precisam do meu contato de emergência para me dar alta depois do soro. Você viu minha agenda. Minha manhã está cheia. Vai levar 2 minutos. Você só precisa assinar o formulário de alta. Silêncio. Posso reservar 40 minutos. 20 minutos para a viagem de ida e volta e 20 minutos com você. Você poderia pegar uma bolsa térmica na farmácia lá embaixo? Ele desligou. Um momento depois, meu celular vibrou. Ele havia enviado um link de um aplicativo de entrega. Você pode pedir uma entrega. 10 minutos depois, Julian chegou exatamente no horário. Ele assinou o formulário de alta, abriu o laptop e começou a trabalhar. O soro estava gelado. Meu braço inteiro ficou dormente. Olhei para ele, mas não disse nada. Eu mesma pedi a bolsa térmica. Quando a enfermeira veio trocar a bolsa do soro, olhou para o dorso da minha mão e franziu a testa. Por que está tão inchado? Você está tendo alguma reação alérgica? Só então percebi a erupção vermelha e irritada cobrindo toda a minha mão. Coçava. Doía. Bip. O lembrete de Julian soou. Ele fechou o laptop, nem olhou para mim e se levantou para ir embora. Julian, espera. Minha mão. Ele se virou e lançou um olhar rápido para minha mão inchada. Meu tempo acabou. Tenho uma reunião importante essa tarde. Depois foi embora. A enfermeira apertou o botão de chamada pedindo ajuda. A senhora idosa na cama ao lado me entregou sua bolsa térmica. Aqui, querida. Use a minha. Médicos e enfermeiros correram ao meu redor, trocando a medicação e tratando a reação. Fiquei ali sozinha e aguentei o pior. Ao anoitecer, minha febre finalmente havia diminuído um pouco. Encostei-me nos travesseiros e rolei pelas redes sociais. Sofia havia postado sem parar durante toda a tarde. Julian aparecia em todas as publicações, brincando com seu Golden Retriever. Nas fotos, ele estava sorrindo. Paciente. Atencioso. Presente. Olhei para minha própria mão. A erupção ainda não havia desaparecido, e o hematoma do soro continuava roxo escuro. Abri um aplicativo de revenda e anunciei o smartwatch combinando o que Julian havia me dado. Israel Reddit. A algema eletrônica que me dizia o que eu deveria fazer a cada minuto de cada dia. Eu não precisava mais daquilo. Quando cheguei em casa, arrumei tudo o que havia comprado para atender às preferências dele. O gosto dele. Suas regras. Seu estilo frio e sem cor. Coloquei tudo em caixas e fechei. O apartamento parecia meio vazio. Na manhã seguinte, Julian acordou e pegou o copo de água que sempre estava esperando em seu criado mudo. Não estava lá. Ele entrou no armário. Não havia nenhuma camisa recém-passada esperando por ele. Olhou para o relógio e franziu a testa. Sua negligência atrasou minha rotina matinal em 8 minutos. Sentei-me à mesa de jantar, comendo torradas de abacate e tomando um smoothie. 2 coisas que ele sempre havia me proibido de consumir. A comida estava quente e perfumada. Eu não gostava tanto do café da manhã havia anos. Sem olhar para cima, disse: Esse é o seu problema. Sua expressão escureceu. Ele provavelmente achou que eu ainda estava emburrada por causa do nosso aniversário. Não disse mais nada. Serviu sua própria água, encontrou suas próprias roupas e bateu a porta ao sair. Naquela tarde, a fechadura clicou. Julian entrou com Sophia Bennett. Julian tinha uma regra absoluta dentro de casa. Nenhum estranho podia entrar. Uma vez, quando Lily Parker passou por um término terrível, ela pediu para ficar por uma noite. Apenas uma noite. Julian a mandou embora friamente. Agora, Sophia usava meus chinelos e estava sentada no meu sofá como se fosse dona do lugar. Sorvete derretido pingava no tapete, deixando uma grande mancha. Julian viu. Ele se aproximou e entregou um lenço umedecido. Cuidado, não deixe isso ficar nas suas mãos. Nenhuma palavra de crítica. Da última vez que derramei algumas gotas de café,
Ele jogou fora todo o meu conjunto de café, junto com os grãos que eu havia encontrado em torrefações do mundo inteiro. Ignorei, e continuei guardando os últimos livros em uma caixa. Sofia se levantou e entrou no meu estúdio. Uau, você é tão talentosa! Ela imediatamente começou a reorganizar as tintas que Julian havia me obrigado a separar por cor. Em poucos segundos, tudo estava uma bagunça. Ela segurava uma xícara de bubble tea, enquanto se inclinava em direção ao meu cavalete. No segundo seguinte, a xícara tombou em sua mão. A bebida inteira caiu sobre a pintura que eu havia passado 6 meses criando. Era minha inscrição para uma competição nacional. Julian ouviu o barulho e entrou. Ele olhou para a bagunça. A primeira reação dele foi me culpar. Eu disse para você proteger seu trabalho direito. Então ele se virou para confortar Sofia. É apenas um pedaço de papel sem valor comercial. Se está arruinado, está arruinado. Fiquei olhando para a pintura enquanto o bubble tea encharcava o papel. Não senti nem a menor dor. Peguei a folha molhada, levei até o canto e coloquei no triturador de papel. A máquina rugiu e ganhou vida. Vi o choque passar pelo rosto de Julian e sorri calmamente. Você está certo. Era apenas papel sem valor. Eu deveria ter jogado fora antes. Naquela noite, Julian realmente pediu desculpas. Eu não quis dizer que sua pintura era ruim, explicou. Eu só estava tentando fazer Sofia se sentir melhor. Faça uma lista dos materiais que precisa para recriá-la. Vou mandar alguém providenciar. Que raro. Em 5 anos, ele nunca havia perguntado sobre o meu trabalho. Ele nem sabia o que eu pintava. Esperei tanto tempo para que ele demonstrasse o menor interesse. Agora que finalmente demonstrou, a voz dele só me causava irritação. Virei-me e dei as costas para ele. Não se preocupe. No dia seguinte, eu deveria buscar os pertences da vovó Thompson na Hamilton's Watch and Jewelry. Julian havia prometido me levar. Com Sofia por perto, eu não esperava que ele cumprisse a promessa. Mas ele começou a me lembrar logo naquela manhã. Vamos buscar as coisas da sua avó mais tarde. Não cause atrasos. Depois de uma pausa, acrescentou. Na verdade, mesmo que fiquemos atrasados, não vai importar. Eu limpei toda a minha manhã. Olhei nos olhos dele e não conseguia entender o que via ali. Culpa, eu havia perdido muito mais do que uma pintura. 5 anos da minha vida haviam desaparecido. Qual era o sentido? Estávamos a caminho da Hamilton's quando o telefone de Julian tocou. Era Sofia. Ela estava chorando. O modelo em escala do salão de exposições que ela administrava havia sido construído com as dimensões erradas. A cliente estava furiosa, e ela precisava que Julian a ajudasse. Segundo os próprios princípios de Julian, ele nunca deveria interferir nos erros descuidados dos outros. Ele deveria ter recusado. Assim como havia se recusado a levar meu ingresso para o exame anos atrás, fazendo com que eu perdesse uma avaliação importante. Mas era Sofia. Julian cortou 2 faixas, pegou a próxima saída e voltou sem aviso. Os carros atrás de nós buzinaram. Olhei para a tela de navegação. Nossa rota havia mudado. Hamilton fecha às 5. A voz dele era fria. Um relógio velho não vai desaparecer se você chegar tarde. O projeto da Sofia envolve milhões de dólares em lucro. Sua reação emocional está afetando seriamente minha eficiência. Você não consegue perceber qual dos dois importa mais? Ele parou em frente ao centro de exposições. A chuva já começava a cair. Julian desafivelou o cinto de segurança. Espere no carro. Não vai demorar. Quando eu terminar, vou levar você para pegar o relógio. Ele trancou o carro e caminhou até Sofia, que o esperava na entrada. Olhei para as horas no painel. 45 minutos se passaram. Depois, 2 horas. A noite caiu. Através das janelas de vidro do chão ao teto, manchadas pela chuva, eu conseguia ver Julian inclinado sobre a mesa, ajudando pacientemente Sofia a revisar os desenhos. Uma caixa de sobremesas estava ao lado deles. Ele havia encomendado especialmente para ela. Nem sequer havia uma garrafa de água no carro. Os alarmes que sempre tocavam exatamente no horário, lembrando Julian de quando deveria passar para o próximo item da agenda, foram silenciados para Sofia. O celular dele estava no modo silencioso. Ninguém poderia interrompê-los. Certamente não eu. Quando a escuridão tomou conta completamente, 7 horas já haviam se passado. O dono da Hamilton's me enviou uma mensagem. Senhorita Thompson, fechamos por hoje. Vou guardar os pertences da sua avó em segurança, mas partirei da cidade amanhã. O brilho do celular iluminava meu rosto. Eu devia parecer pálida como a morte. O tempo de Julian era mais valioso do que qualquer outra coisa no mundo. Eu não merecia desperdiçar nem um segundo sequer. Mas o meu tempo, os meus planos, eles não valiam nada. Tirei a simples aliança prateada que usei por ele durante 5 anos. Depois, coloquei-a junto com a chave da casa sobre o painel. Abri a porta e entrei na chuva. Aquele jogo de 5 anos para um único jogador, cronometrado até o último segundo, finalmente havia acabado. Fui até a casa da minha melhor amiga, Lily Parker. Quando ela abriu a porta e me viu encharcada da cabeça aos pés, seus olhos se arregalaram. Vera, você teve outra briga com aquele controlador do Julian? Balancei a cabeça e forcei um sorriso. Não. Eu terminei com ele. Ela ficou imóvel por um instante. Então, me puxou para um abraço apertado. Ainda bem. O que você estava pensando em ficar com ele por tanto tempo? Ela encontrou roupas limpas para mim e preparou uma tigela de sopa de galinha quente. Segurei a tigela entre as mãos, deixando o vapor aquecer meu rosto até que o frio finalmente começasse a deixar meu corpo. Então peguei meu celular e abri a conversa com Julian. Eu havia ignorado inúmeras outras mensagens apenas para manter a conversa dele fixada no topo. Olhando para aquilo agora, tudo parecia uma piada. Rolei por 5 anos de fotos, uma após a outra. Em todas elas, Julian usava preto, branco ou cinza. Ele estava sempre perfeitamente ereto, com uma expressão séria,
Como se estivesse em uma reunião do conselho. Em todas as fotos, eu sorria. Sorria demais. Tentando preencher o mundo preto e branco dele com minhas cores. Só naquele momento eu entendi. O mundo dele não era sem cor. Ele simplesmente nunca esteve disposto a mostrar essa cor para mim. Apaguei todas as fotos. Então bloqueei todas as formas pelas quais ele poderia entrar em contato comigo. Chamadas, mensagens, e-mails, tudo. Entreguei meu celular para Lily. Guarde isso por alguns dias. Eu preciso dormir. Dormi por muito tempo. Não houve alarmes, nenhuma agenda me perseguindo de minuto em minuto. Quando acordei, a luz quente do sol entrava pela fresta das cortinas. Lily estava sentada ao lado da cama, procurando vagas de emprego para mim. Tem uma galeria em Oak Haven contratando um curador. Parece perfeito para você. É longe, e ninguém lá te conhece. Você poderia recomeçar. Olhei para ela e assenti. Está bem. Quando Julian terminou de resolver o problema de Sofia e voltou para o carro, já passava da meia-noite. Por hábito, abriu a boca para chamar o nome de Vera e pedir que ela lhe entregasse uma pastilha de menta. Então percebeu que o carro estava vazio. A simples aliança prateada e a chave da casa estavam silenciosamente sobre o painel. Ele pegou a aliança. Aquilo o irritou. Infantil. Ele ligou o carro. Os pneus passaram por uma poça, lançando água para o alto. Julian imaginou que Vera estivesse apenas fazendo birra. Ela voltaria para casa sozinha em alguns dias. Quando retornou ao apartamento, já estava escuro. Ele não acendeu as luzes. Foi até o quarto e deitou-se na beira da cama onde ela costumava dormir. O leve cheiro dela ainda permanecia nos lençóis. Julian franziu a testa e se afastou. Quando ela voltasse, decidiu que acrescentaria uma proibição de perfume às regras da casa. Seu relógio interno o acordou no horário habitual na manhã seguinte. O criado mudo estava vazio. Não havia um copo de água exatamente na temperatura que ele preferia. No armário, sua camisa estava amassada e desorganizada. Sua rotina começou a desmoronar antes mesmo de o dia começar. Ele ligou para Vera. O número que você discou está temporariamente indisponível. Ele fez uma pausa e desligou irritado. Nunca havia imaginado que ela desligaria o celular. Antes disso, ela sempre estivera disponível para ele 24 horas por dia. Julian franziu a testa. Será que ela havia levado aquela birra longe demais? Algo parecia errado dentro dele. Não era por causa da camisa amassada, mas ele não conseguia identificar o verdadeiro motivo. Sua agenda dizia que era hora de sair, então ele parou de pensar e foi trabalhar. Estar perto de Sofia o deixava estranhamente desconfortável. O perfume dela era forte demais. A voz dela era alta demais. Tudo nela parecia caótico. Nada parecia certo. Naquela tarde, Sofia ligou para ele novamente, parecendo prestes a chorar. Julian, os investidores querem revisar o modelo de dados de repente, mas eu não consigo encontrar meu pendrive. Você pode reconstruir o modelo para mim? Mais um erro descuidado que poderia facilmente ter sido evitado. Controlando a irritação, Julian dirigiu até o escritório dela. Sofia empurrou uma pilha desorganizada de documentos em sua direção e depois se sentou ao lado dele, mexendo no celular. A cada poucos minutos, ela o pressionava para se apressar. Julian, rápido, eles estão esperando. O som da digitação parou. Julian levantou a cabeça e olhou para ela. Prometi ao Sr. Bennett que cuidaria de você. Isso não significa que vou limpar toda a bagunça que você faz. Sofia ficou chocada. O celular escorregou de sua mão e caiu no chão. Julian não olhou para ela novamente. Fechou o laptop e saiu com uma expressão fria. Ele dirigiu sem nenhum destino em mente. Quando finalmente parou, percebeu que havia chegado ao Maplewood Park, o lugar que Vera mais frequentava. O parque estava barulhento naquela tarde. Crianças gritavam, pessoas mais velhas conversavam e cachorros latiam uns sobre os outros. Quase sem pensar, Julian entrou e sentou-se no banco favorito de Vera. Observou os pombos bicando o chão e as crianças correndo pela grama. Para sua surpresa, a tensão em seu corpo começou a diminuir aos poucos. Durante 5 anos, ele apenas deixava Vera ali e voltava para buscá-la depois. Nunca havia sentado com ela nem por um minuto. Sempre considerou aquilo uma perda de tempo. Agora, sentado ali sozinho, sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. A simples aliança prateada pressionava sua perna dentro do bolso. Ele atirou, olhou para ela e depois guardou novamente, irritado. Começou a se arrepender de ter tratado Sofia daquela maneira. A residência internacional de artista que ele queria garantir para Vera ainda não havia sido finalizada. As conexões da família Bennett eram importantes demais. Ele colocou a mão no bolso interno do casaco e tocou uma caixa de veludo. Dentro havia um anel de noivado com pavé de diamantes, ornamentado e glamuroso, no estilo que Vera costumava amar. Assim que conseguisse a residência por meio da família Bennett, planejava pedi-la em casamento. Ele nunca esqueceu o importante exame que Vera perdeu porque ele se recusou a levar o ingresso dela. A culpa permanecia com ele desde então. Ele devia isso a ela e pretendia compensá-la com aquela oportunidade. Julian respirou fundo e pegou o celular novamente. Ligou para Sofia. No momento em que ela atendeu, sua voz voltou a ficar calma. Onde você está? Eu vou buscar você. Aluguei um pequeno apartamento com um terraço em Oak Haven. Nos dias ensolarados, eu pintava ao ar livre. Deixava meus pincéis e tintas onde quisesse, e ninguém me acusava de interromper a ordem. Meu trabalho na Harbor View Gallery era tranquilo, e a proprietária, Lynn Cooper, era calorosa e gentil. Ela adorava minhas pinturas, e me dava liberdade para trabalhar da maneira que eu quisesse. Israel Reddit. Pouco a pouco, lembrei porque amava pintar. A paixão que Julian havia desgastado ao longo dos anos começou a arder novamente. Lily me mandou uma mensagem dizendo que Julian estava me procurando desesperadamente.
Ele já me pediu suas informações de contato várias vezes. Eu não dei pra ele. Vera, nem pense em amolecer com ele. Respondi. Não se preocupe. Eu não era mais a Vera Thompson que corria de volta no momento em que Julian dizia: volte. Naquela tarde, um visitante inesperado entrou na galeria. Julian Mitchell estava parado na porta, vestido com um terno preto. Ele havia emagrecido. Seu maxilar parecia mais marcado, fazendo seu rosto parecer ainda mais frio e rígido. Ele atravessou a multidão e parou na minha frente. Volte para casa. Era uma ordem. Ele parecia estar falando com uma criança que havia fugido. Coloquei meu pincel de lado e olhei para ele calmamente. Sr. Mitchell, posso ajudá-lo? Ele franziu a testa, claramente descontente com a forma formal como eu me dirigia a ele. Vera Thompson, pare com isso. Não tenho tempo para esse seu jogo infantil. Sorri e entreguei a ele um folheto da exposição. Cada peça da galeria tem um preço claramente marcado. Fique à vontade para dar uma olhada. Ele arrancou o folheto da minha mão. O papel caiu no chão. Minha paciência é limitada. Sua voz ficou baixa, carregando a mesma pressão que antes sempre me fazia obedecer. Volte para casa. Não vou guardar esse ato de desafio contra você. Guardar isso contra mim? Quase ri. Julian Mitchell, o que lhe dá esse direito? Ele ficou imóvel. Olhei diretamente para ele e disse cada palavra com clareza. Terminamos. Essas duas palavras finalmente quebraram sua expressão eternamente calma. Eu não concordei com isso. Ele deu um passo à frente e tentou alcançar meu pulso. Afastei-me antes que pudesse me tocar. Lynn veio até nós e se colocou entre os dois. Senhor, a menos que esteja aqui para ver a exposição, por favor, pare de incomodar minha funcionária. Julian olhou por cima do ombro dela, com os olhos fixos em mim. Então tirou uma caixa de veludo do bolso e a abriu. Um anel de noivado com pavé de diamantes brilhava sob as luzes da galeria. Admito que lidei mal com nosso aniversário. Mandei fazer esse anel sob medida. Eu estava planejando pedir você em casamento. Só me aproximei da Sofia porque queria que a família Bennett garantisse uma residência internacional para você. Olhei para o anel. Julian, você não pode planejar meu futuro nem usá-lo para compensar tudo o que fez. A pintura que você chamou de papel sem valor ganhou o prêmio de ouro no concurso nacional de jovens artistas. Eu não preciso sair do país. Posso construir minha carreira sozinha. Sua expressão endureceu. Além disso, eu gostava desse estilo de anel há 3 anos. Você nem sabe que meu gosto mudou. Como pode chamar isso de amor? Virei-me para Lynn. Por favor, chame a segurança. Julian foi escoltado para fora. A galeria voltou a ficar em silêncio. Fiquei olhando para a tela inacabada à minha frente, mas não conseguia levantar o pincel. Lynn me deu o restante do dia de folga e mandou que eu fosse para casa. Quando voltei ao apartamento, recebi um documento de um número desconhecido. O título dizia: Plano de Reconciliação Amorosa para Vera Thompson. Estava cheio de tabelas de dados e gráficos. Julian havia resumido nossos problemas e listado suas soluções propostas. Ele até fez uma análise de dados sobre o motivo de eu ter ido embora. Sua conclusão dizia: a negligência emocional prolongada levou as necessidades emocionais não atendidas de Vera a um limite crítico. A seção final listava 2 datas não planejadas por semana, 60 minutos cada. Um presente por mês. Orçamento de doação, 5% da renda mensal. Fiquei olhando para o documento e ri alto. Depois de 5 anos, ele ainda não entendia. O que eu queria nunca foi algo que pudesse ser medido. Desliguei o celular e bloqueei o número. Na manhã seguinte, vi o carro de Julian estacionado em frente à Harbor View Gallery. Ele não saiu. Apenas permaneceu sentado lá dentro. A mesma coisa aconteceu por vários dias. Ele chegava quando eu começava a trabalhar e saía quando eu terminava. Nunca se aproximou de mim, nem me incomodou. Apenas esperava naquela vaga de estacionamento. Lily ligou, parecendo preocupada. Vera, aquele controlador não está planejando esperar por você, está? Deixe ele, respondi. Julian odiava perder tempo. Eu queria ver quanto tempo ele estava disposto a perder agora. Naquela tarde, Evan Sullivan visitou a galeria. Ele era o organizador da exposição em que minha pintura havia vencido. Ele me convidou para uma recepção de networking para artistas emergentes. Seu trabalho tem um espírito raro, senhorita Thompson. Todos do comitê admiraram isso. Os olhos de Evan se enrugavam de forma calorosa quando sorria. Conversamos com facilidade, alternando entre diferentes estilos de arte e as exposições mais recentes. Antes de sair, ele perguntou: um novo restaurante de sushi abriu perto da galeria. Será que eu teria a honra de jantar com você? Eu estava prestes a responder quando notei o carro preto familiar do outro lado da rua. Mudei de ideia. Claro. Evan e eu saímos juntos da galeria. Ele abriu a porta do carro para mim. Enquanto partíamos, vi Julian sair do carro e ficar parado na calçada, com uma expressão sombria. Evan me levou de volta ao apartamento naquela noite. Eu me diverti muito. Espero que possamos fazer isso novamente. Ele me entregou uma caixa de sobremesas. O matcha mochi deles é excelente. Você deveria experimentar. Agradeci e subi as escadas. Quando cheguei à minha porta, Julian estava esperando ali, carregando o frio da noite consigo. Ele segurava uma bolsa térmica de comida para a viagem em uma das mãos. Quem era ele? Sua voz estava tensa. Um amigo. Amigos jantam juntos e levam um ao outro para casa? Ele colocou a bolsa nos meus braços. O calor irradiava dela, e quase deixei cair. Um aroma picante familiar veio de dentro. Lagostin Cajun, do famoso restaurante de Westbrook. Você não queria isso. Esperei na fila por 3 horas. Seu tom era rígido, como se tivesse apenas concluído uma tarefa. Olhei para ele e me senti exausta. Julian, já passou pela sua cabeça que talvez eu nem goste mais de lagostim? Coloquei a bolsa ao lado da porta. Assim como eu não amo mais você.
O corpo inteiro dele ficou rígido. Vera Thompson, cancelei 2 reuniões por sua causa. Encontrei seu olhar calmamente. Esse é o seu problema, não é? Assim como foi seu problema quando me deixou sozinha no hospital com um soro no braço. Assim como foi seu problema quando me deixou sozinha naquele carro por 7 horas, enquanto chovia porque Sofia precisava de você. O que isso tem a ver comigo agora? Ele não conseguiu responder. Seu rosto ficou furioso. O telefone dele tocou. Sofia. Julian olhou para a tela e recusou a ligação. Tocou novamente. Ele atendeu, impaciente. Estou ocupado. Resolva seus próprios problemas. Então desligou o celular. Ele me olhou com expectativa, como se esperasse ser elogiado. Que ridículo. Ele finalmente havia aprendido a dizer não para Sofia. Mas nós já tínhamos acabado. Julian, já é tarde demais. Nada do que você faz agora significa alguma coisa. Abri a porta. Então fechei lentamente na frente dele. Pela porta, ouvi-o xingar baixinho. Um segundo depois, seu punho bateu na parede. Depois daquela noite, Julian desapareceu por vários dias. A vaga de estacionamento em frente à galeria permaneceu vazia. Achei que ele finalmente havia desistido. Então chegou o fim de semana, e Evan e eu combinamos de assistir a um filme. Quando saí do prédio, Julian estava encostado no carro com 2 ingressos na mão. Eram para o novo filme do meu diretor independente favorito. Quando viu Evan ao meu lado, seus olhos ficaram frios. Vera Thompson, comprei ingressos para o filme que você queria assistir. Ele ergueu os ingressos como se fossem uma declaração de posse. Ignorei-o e caminhei até o carro de Evan. Julian avançou rapidamente e bloqueou meu caminho. Você realmente vai continuar fazendo isso? Seus olhos estavam vermelhos. Ele parecia exausto e despenteado. O que eu preciso fazer para você voltar? Evan saiu do carro e se colocou na minha frente. Sua voz era educada, mas firme. Senhor, por favor, pare de incomodar a Vera. Quem diabos é você? Isso é entre mim e ela. Julian perdeu o controle e empurrou Evan para o lado. Fiquei olhando para ele. Ele parecia um estranho. O eternamente composto e disciplinado Julian Mitchell também era capaz de agir de maneira imprudente. Julian, você já terminou de fazer cena? Minha voz estava fria. Se continuar assim, vou chamar a polícia. A polícia? Ele riu amargamente, como se eu tivesse dito algo absurdo. Vera Thompson, você vai me prender por causa de um homem que conhece há poucos dias? Peguei meu celular e toquei no botão de chamada. O sorriso desapareceu do rosto de Julian. Depois daquele incidente, ele se manteve afastado por muito tempo. Minha vida finalmente ficou tranquila. Meu trabalho na galeria entrou em um ritmo confortável, e minhas pinturas começaram a atrair atenção na comunidade artística local. Evan tornou-se um visitante frequente da galeria. Nós nos tornamos grandes amigos. Ele me levou a restaurantes escondidos pela cidade. Ele ficou ao meu lado no Maplewood Park por tardes inteiras, enquanto não fazíamos nada além de observar as pessoas passarem. Perto dele, senti uma liberdade e uma leveza que não experimentava há anos. A vida não precisava ser um calendário lotado do amanhecer até a noite. O tempo podia ser desperdiçado, e desperdiçá-lo podia ser maravilhoso. Julian acabou retornando à galeria. Ficava tanto tempo do lado de fora que as pessoas que passavam começaram a encará-lo. Lynn não aguentava mais. Talvez você devesse conversar com ele. Balancei a cabeça. Não havia mais nada para discutir. O mundo de Julian era feito de lógica e regras. Não havia espaço para emoção ou empatia. O céu escurecia, e a galeria estava prestes a fechar. Julian ainda permanecia parado do lado de fora, perfeitamente ereto e imóvel. Tranquei a porta e passei por ele sem olhar. Depois que dei alguns passos, sua voz contida veio de trás de mim. Vera Thompson, você realmente vai me tratar assim? Parei, mas não me virei. Só não quero desperdiçar mais a minha vida. Quando voltei para o apartamento, pedi nachos carregados e frango frito, 2 coisas que Julian sempre havia me proibido de comer. Sentei no terraço, sentindo a brisa da noite, e aproveitei cada mordida. Meu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Estou lá embaixo. Era Julian. Ignorei. Terminei de comer, limpei tudo e me preparei para tomar banho. Meu telefone tocou novamente. Silenciei. Ele continuou ligando. No fim, bloqueei o número. A paz voltou. Na manhã seguinte, o carro dele estava estacionado em frente à galeria. Julian estava encostado na porta do carro. Ele claramente não havia dormido a noite toda. Olheiras profundas marcavam seus olhos, e seu terno estava completamente amassado. No momento em que me viu, veio até mim. Esperei por você a noite toda. Sua voz estava rouca, carregando uma nota de dor. E? Dei um leve sorriso. Julian, eu perdi 5 anos. Ele apertou os lábios e estendeu um buquê. Fui ao mercado de flores e escolhi estas flores pessoalmente. Você curtiu uma foto desse arranjo online. Vera, estou aprendendo a mudar. Afastei-me, revelando mais de uma dúzia de buquês organizados no hall da galeria atrás de mim. Julian, você ainda não entendeu. Eu não quero essas coisas. Não preciso de nenhuma das suas supostas compensações. Ele segurou a borda da própria jaqueta, como se tentasse encontrar as palavras certas. Eu não dei a ele essa chance. Virei-me e fui embora. Depois que a exposição terminou, decidi deixar Oak Haven e me estabelecer em Cypress Cove, uma pequena cidade costeira no sul. O clima era quente durante todo o ano. Era um lugar cheio de sol e com vista para o oceano. Vendi meu apartamento no centro de Fairhaven e empacotei tudo o que possuía. Antes de partir, Lily me levou para jantar em um bistrô recém-inaugurado. Ela já estava lá quando cheguei, lançando-me um olhar cúmplice.
Adivinha quem eu acabei de ver? Não precisei adivinhar. Virei-me e vi Julian sentado sozinho em uma mesa não muito longe. O bife diante dele havia esfriado e permanecia intocado. Ele folheava silenciosamente um catálogo de arte da minha exposição. Ele havia emagrecido de maneira preocupante. Seus olhos estavam fundos, e seu rosto carregava marcas de cansaço e solidão. Sentindo meu olhar, ele levantou os olhos. Por um breve segundo, uma luz apareceu em seu olhar. Então desapareceu. Ele se levantou como se fosse até mim. Depois de um momento de hesitação, parou. No fim, apenas forçou um pequeno sorriso na minha direção. Depois pegou o catálogo, pagou a conta e foi embora. Bem, como as coisas mudaram, disse Lily. Você costumava esperar por ele. Agora ele está perseguindo a sua sombra. Desviei o olhar e tomei um gole de água com limão. Tudo isso ficou no passado. Depois do jantar, Lily me levou ao aeroporto. Passamos pelo painel digital no centro da cidade. Um vídeo promocional da minha exposição ocupava toda a tela. Juliana havia comprado aquele espaço de anúncio. Na tela, os girassóis que eu havia pintado floresciam em um dourado brilhante. Lily olhou para mim. Vera, você realmente não se arrepende? Olhei pela janela para as ruas passando rapidamente. Eram familiares e estranhas ao mesmo tempo. Será que eu me arrependia? Lembrei daqueles 5 anos. Datas cronometradas ao minuto. Regras frias que nunca se dobravam. A mulher que eu fui, abandonada sozinha na chuva. Então lembrei dos últimos meses, pintando quando queria, cercada pela luz do sol e pela bondade. Sorri e balancei a cabeça. Não. Só queria que uma coisa tivesse sido diferente. Gostaria que não tivesse levado 5 anos para aprender a me amar. Meu telefone tocou. Era o agente de aluguel em Cypress Cove. Senhorita Thompson, o proprietário aprovou sua solicitação para a casa com quintal. Quando você gostaria de vir assinar o contrato? Do lado de fora da janela, o pôr do sol queimava no horizonte. Já estou a caminho. Estarei aí em breve. Fim. Que Deus te abençoe.